Então, pessoal, todos bem? Edital na praça, PGE, Santa Catarina. Eu confesso para os senhores que quando sai um edital desse eu me coço para fazer concurso. Mas eu sou muito satisfeito na AGU, então não faz muito sentido eu gastar para ir para Florianópolis fazer a PGE Santa Catarina se eu não tenho pretensões de assumir. Mas eu gosto da coisa. Existem duas coisas que eu gosto muito na vida. Uma delas é kart. Andar de kart e competir de kart. A outra é concurso. Mas eu me satisfaço muito ajudando as pessoas que querem fazer os concursos, especialmente esse concurso da PGE Santa Catarina, porque o edital é um edital muito interessante, a remuneração do concurso é muito interessante, o cargo é muito bom, então é uma excelente oportunidade de passar numa grande procuradoria estadual e lá ficar até se aposentar. Veja, o edital está publicado. O edital foi publicado no Diário Oficial no dia 28 de setembro, numa sexta-feira, especialmente preparada para agitar o seu final de semana, para agitar a sua vida pelo menos até o dia 2 de dezembro de 2018, que é a data da prova objetiva da PGE Santa Catarina. Eu estou aqui para discutir com você efetivamente aquilo que é mais importante do edital, levando em consideração que eu gravei um vídeo analisando o regulamento do concurso, e lá eu falo sobre muita coisa, inclusive prova subjetiva, prova oral. Eu não vou repetir efetivamente o que eu falei lá no regulamento, vou deixar aqui o link do regulamento em algum lugar, na descrição desse vídeo ou no card aqui em cima, você pode achar, para que você possa, nesse caso, ter informações complementares a esse vídeo no que diz respeito às outras etapas do concurso. Obviamente que na prévia da prova subjetiva eu gravarei um vídeo só sobre isso. O objetivo aqui é discutir o edital da PGE Santa Catarina e estabelecer uma estratégia que seja plausível para que você possa chegar no dia 2 de dezembro pronto para enfrentar uma prova e concorrer às 4 vagas do certame. Então vamos analisar o edital. Vamos para mais uma análise do edital. Veja bem, edital PGE Santa Catarina, publicado dia 28 de setembro. A primeira coisa que eu preciso trazer para os senhores enquanto informação relevante diz respeito à banca. Lá no regulamento do concurso dizia que a Procuradoria poderia, na verdade, se responsabilizar por todas as etapas do concurso, ou ela poderia contratar uma empresa para que fizesse, nesse caso, as provas. A solução encontrada pela PGE Santa Catarina neste concurso foi a seguinte: a prova objetiva será inventada, construída, fabricada pela FEPESE, Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, e por ela aplicado. Onde está isso, professor? Logo no item 1.2 do edital, diz assim: a primeira etapa do concurso será de responsabilidade da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, FEPESE. Então a prova objetiva não vai ser fabricada, montada, estruturada, pensada, construída por uma banca própria. Vai ser construída pela FEPESE. E a segunda fase, ou as demais fases do concurso, que são segunda fase, prova oral e prova de títulos, que na verdade é apenas uma verificação dos títulos, no item 1.3 diz o seguinte: as demais etapas do concurso serão de responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, cabendo à FEPESE o apoio logístico na aplicação das provas práticas e nas provas orais e de títulos. Então a FEPESE é a autora intelectual da prova objetiva e apenas executora das demais provas. A PGE aguarda o resultado da prova objetiva para que a sua banca atue somente a partir da segunda fase, ou seja, segunda fase, prova subjetiva e prova oral, e depois a avaliação de títulos. Muito bem. O que é a FEPESE em termos de concurso? Que organizadora é essa? Onde ela vive? Onde ela habita? O que ela come? Do que se nutre e o que faz? A FEPESE, eu ainda vou aprofundar minhas pesquisas, mas com pesquisas que eu já realizei e também com o auxílio de alguns alunos, chegamos à conclusão que a FEPESE ela aplica em suas provas de uma forma muito predominante. Preste bastante atenção. A FEPESE aplica nas suas provas de forma muito predominante lei seca, cobrança de súmulas / jurisprudência e cobrança de lei local. Professor, tem doutrina? Tem. Professor, tem questão doutrinária propriamente dita? Tem. Tem questão que envolve conceitos ou entendimentos jurisprudenciais? Tem. Mas, preponderantemente, a FEPESE trabalha com lei seca,
súmulas/jurisprudência e também a cobrança de lei local. Só essas informações já valeria efetivamente assistir esse vídeo, porque eu acabei de te dar efetivamente aquilo que é mais importante da organizadora que trata do concurso da PGE Santa Catarina na primeira fase. Ah, professor, mas isso é para a primeira fase. Bom, segunda fase prova oral, a conversa é outra, é motivo para uma outra conversa, um outro vídeo, um outro momento. Professor, o senhor gostou que a PGE Santa Catarina esteja sendo realizada por uma banca comum e não a banca própria da PGE Santa Catarina? Gostei. Gostei porque quando a banca é própria, você nunca sabe o que vem. A prova é uma incógnita. Você não tem, nesse caso, como estabelecer um parâmetro. Por mais que você estude os elementos da banca, os membros da banca, o que eles publicaram, as matérias que eles gostam e assim sucessivamente, esse diagnóstico vale muito para a segunda fase. Para a prova objetiva, nem tanto. Então, a prova objetiva ser realizada por uma banca própria, neste caso, é sempre muito perigoso porque é uma incógnita. Ao contrário, a prova objetiva ser organizada por uma banca que já existe no mercado com provas anteriores e que carrega no seu DNA um estilo de aplicação de prova, isso vai te dar margem para estabelecer uma estratégia vencedora para a prova objetiva. É o que nós vamos fazer aqui, é o que eu vou tentar fazer aqui com você nesse vídeo, analisando inclusive cada uma das disciplinas e o que eu estudaria primeiro, o que eu priorizaria em termos de estudo-revisão daqui para a prova. Nós temos 65 dias, eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 29/9, então nós temos 65 dias até a prova e temos 185 pontos de disciplina no edital. Ou seja, as disciplinas vieram divididas em ponto, são 185, dá mais ou menos 2,8 pontos por dia que você precisa estudar do edital, algo que é bem improvável. Então nós vamos estabelecer uma estratégia aqui para os seus estudos daqui a pouco. Então, a banca não é própria, é a FEPESE. E nesse caso específico, ela está orientada ou já vem orientando as suas provas na cobrança de lei seca, súmula/jurisprudência, lei local. Isso vai te dar efetivamente uma ideia muito interessante do que estudar para a PGE Santa Catarina, razão pela qual a legislação estadual é de fundamental importância o seu estudo e a sua análise pelas características da banca. Já já eu chego lá na estratégia. Professor, quantas vagas são? 4. São 4 vagas. O vencimento inicial é 27.424. Esse vencimento é muito bom para a realidade de uma procuradoria estadual. A inscrição no concurso custa R$ 280. A atividade jurídica você só precisa comprovar na posse. E as 4 hipóteses de atividade jurídica são o efetivo exercício da advocacia, nos termos da Lei Federal 8.906 de 94, abrangendo a postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário e dos juizados especiais, bem como as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica sob inscrição da OAB. O exercício de cargo, emprego ou função pública privativos de bacharel em direito, sejam efetivos, permanentes ou de confiança. O exercício profissional de consultoria, assessoria ou diretoria, bem como o desempenho de cargo, emprego ou função pública de nível superior com atividades eminentemente jurídicas. O exercício da magistratura ou cargo de membro concursado em uma das funções essenciais da Justiça, definidos no capítulo 4, título 4 da Constituição Federal. Muito bem, no item C, quando ele fala o exercício profissional de consultoria, assessoria ou diretoria, bem como o desempenho de cargo, emprego ou função pública de nível superior com atividades eminentemente jurídicas, ele abre o leque efetivamente, né? Se você ocupa um cargo que não seja privativo de bacharel em direito, mas que seja de nível superior com atividades eminentemente jurídicas, você comprova a atividade jurídica. De toda forma, essa atividade jurídica tem que ser comprovada na posse. Professor, qual é a data da prova? Dia 2 de dezembro de 2018, com duração de 5 horas e passam para a segunda fase os 150 primeiros. Eu vou me ater à análise da prova objetiva. Já disse para os senhores que gravei um vídeo explicando o regulamento do concurso da PGE Santa Catarina e nesse regulamento eu expliquei efetivamente as fases subjetiva e oral, razão pela qual, para maiores informações, eu recomendo que você vá lá no vídeo em que eu analiso o regulamento. Lá eu também montei o que eu esperava da quantidade de questões para essa prova e eu acertei muita coisa no que diz respeito ao que veio no edital. Mas lá eu falo da prova objetiva, subjetiva e oral. Aqui eu vou me concentrar na prova objetiva nos termos trazidos pelo edital. Se você quiser mais informações,
clica aqui no link da descrição ou no card aqui em cima, que você vai ter acesso à análise do regulamento da PGE Santa Catarina, onde eu falo das demais provas, e eu vou gravar um vídeo só sobre prova subjetiva, obviamente depois da prova objetiva, depois do dia 2 de dezembro de 2018, se Deus quiser. Então vamos lá, vamos analisar qual seria a estratégia que você teria que ter para enfrentar essa prova da PGE Santa Catarina, levando em consideração que você vai começar a estudar hoje ou na próxima segunda-feira, para enfrentar essa prova no dia 2 de dezembro de 2018. De hoje até o dia 2 de dezembro de 2018, você tem exatos 65 dias. As disciplinas no edital são divididas em tópicos e existem 185 tópicos. Dividindo o número de tópicos pelo número de dias até a data da prova, você teria que estudar 2,84 pontos por dia. Isso é bastante improvável porque, embora existam pontos pequenos, existem pontos enormes que consomem efetivamente um dia completo de estudos. Você não vai conseguir, muito provavelmente, estudar 2,84 pontos do edital por dia até o dia da prova, razão pela qual você não vai conseguir estudar daqui para lá todo o edital. Então a primeira coisa que você precisa saber é o que priorizar. Eu vou te explicar aqui como priorizar a ordem das disciplinas e depois vou te explicar como eu vou priorizar alguns pontos no mentoring que eu vou lançar para a PGE Santa Catarina por meio da Escola Brasileira de Ensino Jurídico na internet. Então veja, acompanhe comigo a seguinte tabela. As disciplinas do concurso estão assim divididas em termos de questões. Administrativo 15 questões, Ambiental 5, Civil 10, Constitucional 15, Trabalho 5, Eleitoral 3, Penal 5, Processual 17, e o edital traz processual como o conjunto de toda a ciência processual que se pode estudar dentro do edital. Então ele coloca lá direito processual e divide isso em processual civil, processual administrativo, processual constitucional, processual tributário e processo do trabalho. E aí ele coloca 17 questões. Eu vou explicar como isso funciona em termos práticos daqui a pouco, porque esse número 17 engana um pouco. Tributário, 15 questões. Legislação estadual, 10 questões. Então, 100 questões, essa prova vale 10. Você vai poder tirar 10, porque cada questão vale de forma igualitária 0,1 pontos. Muito bem. Professor, como é que você estudaria para a PGE Santa Catarina se tivesse que começar o estudo hoje, imediatamente, ou segunda-feira, ou numa data muito próxima? Eu sempre digo para os senhores nas minhas análises que aquilo que faz com que você tenha uma boa base para enfrentar os concursos da advocacia pública, as disciplinas que permitem com que você tenha essa boa base, são constitucional, administrativo, processo civil, tributário e, quando cai, normalmente cai com um grande número de questões, financeiro. Esse concurso não tem financeiro. Estranhamente não tem financeiro e tem eleitoral. Estranhamente não tem financeiro, mas tem penal. Não dá muito para entender as escolhas das bancas ou, nesse caso específico, da própria PGE. Mas é a tradição do concurso, é assim que funciona, não tem financeiro, é assim que tem que ser, a regra é igual para todo mundo. Mas nesse concurso, não foge muito a regra, porque se você tiver uma boa base para a PGE Santa Catarina em constitucional, administrativo, tributário e processo civil, veja, administrativo 15 questões, constitucional 15 questões, tributário 15 questões, só aí são 45, quase metade da prova, e processual, ele é dividido em processo civil, processo administrativo, processo constitucional, processo tributário e processo do trabalho. Até aí tudo bem. O problema é que processo civil é o conjunto de pontos dentro do edital na disciplina, dentro de direito processual, que mais abrange conteúdo. Então eu estou imaginando que o examinador vai guardar aí, a organizadora vai guardar, pelo menos 10 questões para processo civil. Dessas 17, pelo menos 10 para processo civil. Então se você tiver 15 questões de administrativo, 15 de constitucional, 15 de tributário, como prevê o edital, e das 17 de processo, pelo tamanho do conteúdo, 10 de processo civil, você já vai ter 55% da prova. Então, se eu fosse você e fosse estudar para a PGE Santa Catarina, eu teria que ter uma boa base para passar em constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Professor, se eu não tenho uma boa base nisso ainda, se você quer passar nos próximos concursos da advocacia pública, comece a construir a sua cozinha, a sua base nessas disciplinas, sem as quais você, nesse caso específico, não vai conseguir passar em nenhum concurso da advocacia pública, isso eu posso te garantir. Você não precisa ser
apenas um bom estudioso, um bom entendedor dessas disciplinas. Você precisa ser efetivamente bom nessas disciplinas para enfrentar os editais e os concursos da advocacia pública. Muito bem, se você já tem uma boa base nessas disciplinas, eu não temo em dizer que você, com essas disciplinas, garante 59% do que está na prova pelo seguinte. Se você analisar o que o edital chama de processual administrativo ou direito processual administrativo, você vai perceber que lá só constam pontos que você já estuda em direito administrativo. Se você for analisar o que o edital diz, ou o que ele chama de direito processual constitucional, você vai perceber que os pontos dessa subdisciplina, direito processual constitucional, são pontos que você já estudava em direito constitucional. Então, na parte processual, são 17 questões, mas 14 você vai ter condições de enfrentar de forma digna se você já vem estudando com cautela direito constitucional, direito administrativo e direito processual civil. A parte que ele chama de direito processual tributário, não. Lá realmente existem pontos que são específicos do processo tributário, tirando a execução fiscal, que a gente estuda em direito tributário, são específicos do processo tributário que você vai precisar dar uma atenção. Eu falo sobre isso daqui a pouco. Mas direito processual civil, direito processual administrativo e direito processual constitucional, o processo administrativo e o processo constitucional já estão dentro de direito constitucional e direito administrativo que você já vem estudando para outras procuradorias. Então, das 17 questões, 14 você pode enfrentar de forma digna se já vinha estudando processo civil, constitucional e administrativo. Eu estou imaginando que dessas 17, 10 serão direito processual civil e as outras 7 ele vai dividir em processual constitucional, processual administrativo, processual tributário e processual do trabalho, e separei 2 para processual administrativo e 2 para processual constitucional. Se você juntar as 15 de administrativo com as 15 de constitucional, com as 15 de tributário, com as 14 de direito processual civil, direito processual administrativo e direito processual constitucional, você vai ter aí 50% da prova. E aí, constitucional, administrativo, processo civil e tributário são responsáveis por 59% da prova da PGE Santa Catarina. Se você ainda não abriu os olhos para a importância dessas 4 disciplinas para qualquer aprovação nos concursos da advocacia pública, recomendo que abra os olhos agora. Eu tenho um estruturado em ciclos onde a gente estuda para a PGF, onde essas 4 disciplinas fazem parte do módulo 1. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição se você tiver curiosidade de conhecer. Muito bem, professor, eu começo a estudar por onde? Você precisa começar por uma boa revisada em administrativo, constitucional, processo civil e tributário. Lembrando que processual administrativo e processual constitucional são situações que já se encontram dentro de constitucional administrativo que você estuda com normalidade. Falo sobre processo tributário daqui a pouco. Então, o que está em verde, 59% da prova. Se você pegar o que está em verde e somar com a legislação estadual, e aí lembre, eu falei que a organizadora, a FEPESE, é uma organizadora que cobra muito lei local. Professor, qual vai ser o fiel da balança na prova objetiva da PGE Santa Catarina? O fiel da balança na PGE Santa Catarina chama-se Legislação do Estado de Santa Catarina. Essa disciplina tem 10 questões. Esse tópico tem 10 questões. Essas 10 questões serão extremamente exploradas pela FEPESE. E se você estudar a legislação estadual e conseguir acertar pelo menos 80% dessas questões, você vai estar em boas mãos, levando em consideração que você precisa fazer uma boa prova de constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Muito bem, legislação estadual é o fiel da balança. Então, se você é daqueles que gosta de fazer PGE sem dar muita importância para a legislação estadual, porque normalmente essas questões são poucas na prova, ou você não tem ciência, ou não sabe se elas vão efetivamente cair, na PGE Santa Catarina, mude a chave, porque vão cair 10 questões sobre legislação estadual e a sua organizadora, a organizadora desse concurso, ela gosta de cobrar legislação estadual em todos os momentos da prova. Se você sabe que legislação estadual são 10 questões e se você sabe que a organizadora do seu concurso gosta de cobrar letra de lei, então legislação estadual é algo que você precisa se preocupar. Professor, qual é o caminho então? Constitucional, administrativo, processo civil, tributário, legislação estadual. Esse é o caminho. Verde e amarelo. Estudando verde e amarelo, você vai ter 69% da prova
estudada. Obviamente que você não vai estudar todos os tópicos. Você precisa escolher os tópicos que você vai estudar e você precisa, nesse caso, priorizar os principais tópicos. Isso eu faço no mentoring que eu vou lançar para a PGE Santa Catarina. Estou te dando o caminho. Muito bem. Verde, amarelo, 69% da prova. Se você conseguir estudar o que está em verde e o que está em amarelo e agregar o que está em vermelho, ambiental e eleitoral, você vai ter estudado de forma muito eficaz 77% da prova. Por que ambiental e eleitoral são escolhidos no estágio 3 dessa preparação? Vou explicar. Ambiental tem muita lei no edital e a FEPESE gosta de cobrar a letra de lei. Então, o que é que eu faria? Estudaria todas as leis em direito ambiental citadas no edital. Isso é fundamental, levando em consideração a característica da organizadora. E aí, como ela gosta de cobrar muita lei, e tem muita lei no conteúdo programático de direito ambiental, nós vamos juntar fome com vontade de comer e a chance de que a sua prova em direito ambiental tenha muitas questões retiradas da legislação é muito grande, dada a forma como a disciplina foi apresentada e a característica da banca que eu expliquei para os senhores. Professor, e por que direito eleitoral se eleitoral só tem 3 questões? Pela quantidade de tópicos na disciplina de direito eleitoral. Eleitoral nós temos apenas 3 tópicos que você consegue estudar de forma relativamente rápida. Você tem direito eleitoral, conceito e princípios do direito eleitoral, jurisdição eleitoral, conceito, princípios, organização judiciária eleitoral, das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, Lei 9.504 e jurisprudência do TSE, e prazos de desincompatibilização ou afastamento a serem observados por ocupantes de cargos públicos ou funções públicas que desejem concorrer nas eleições, Lei Complementar 64/90 e jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Você consegue estudar direito eleitoral de certa forma rápida para garantir 3 questões na prova. E aí você tem como terceira instância aquilo que você precisa estudar em vermelho. Se você juntar a base que você deve ter construído até hoje, Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, com o que está em amarelo, legislação estadual, específico para a PGE Santa Catarina, com o que está em vermelho, ambiental e eleitoral, que seria o terceiro estágio da estratégia, você tem 77% da prova. Conseguiu estudar isso de forma revisada, ou seja, revisou o Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, estudou com afinco a legislação estadual, estudou ambiental, principalmente a parte legislativa, e estudou eleitoral, só esses 4 pontos que eu citei para os senhores, aí, meu velho, é sinopse e resumo para civil, trabalho e penal. Civil, trabalho e penal é estudar de forma rápida e resumida, principalmente através de resumos, os quais você guarda relação de confiança ou dos seus próprios materiais. Tem muito aluno que tem a construção dos seus próprios cadernos. Muito bem? Então, professor, você disse que ia falar sobre o direito processual tributário e se valia ou não a pena estudar isso de forma específica. No edital você tem que direito processual tributário vai envolver o processo judicial tributário, o contencioso administrativo tributário, execução fiscal, que é algo que você estuda lá em direito tributário já, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito, ação de consignação em pagamento, ação declaratória, medida cautelar fiscal, mandado de segurança em matéria tributária. São temas extremamente importantes para a Fazenda Pública. Não vou negar, são temas extremamente importantes para a Fazenda Pública. Se você é um cara que já conhece direito tributário, já conhece o processo tributário porque ou estuda para a PFN ou porque é a disciplina da sua predileção, ótimo, parabéns, você vai ter vantagem. Mas se você não conhece o processo tributário e vai ter que estudar esses 9 pontos para enfrentar o edital, é melhor, ao invés de estudar processo tributário, estudar eleitoral. Com 4 pontos lá em eleitoral, 2 leis em uma parte principiológica e conceitual, 2 na verdade, no que diz respeito ao conceito de direito eleitoral e ao poder judiciário eleitoral, você garante 3 questões da prova e eu imagino que dentro daquela estrutura de direito processual que envolve processo civil, processo constitucional, processo administrativo, processo tributário e processo do trabalho, direito processual tributário tenha apenas 2 questões. Então, entre estudar 9 pontos para enfrentar 2 questões, e uma delas pode ser justamente a execução fiscal, que normalmente você já estuda em direito tributário, e estudar 4 pontos em eleitoral para enfrentar 3 questões, eu prefiro dar preferência a direito eleitoral,
com aqueles 4 pontinhos do edital. Veja que ter estratégia para a prova faz toda a diferença na sua preparação. Então, quando é que você imaginaria que para a prova da PGE Santa Catarina, estudar eleitoral fosse mais importante do que estudar direito processual tributário? Dentro dessa perspectiva, eu acabei de explicar para você que é melhor estudar eleitoral e enfrentar 3 questões do que ter que estudar todo o processo tributário se você não tem conhecimento prévio para enfrentar 2, uma das quais pode ser execução fiscal, que é uma matéria que você já estuda em direito tributário. Impressionante, né? Estude eleitoral e deixe processo tributário em segundo plano para a PGE Santa Catarina. Isso só demonstra para você a importância de ter uma estratégia. Professor, eu entendi a estratégia das disciplinas. Entendi o que é verde, entendi o que é vermelho, entendi o que é amarelo, entendi o que é preto. Entendi que eu tenho que começar pelo verde, com uma revisão boa, já tendo uma boa cozinha, uma boa base nessas disciplinas. Entendi que eu tenho que dar uma importância muito grande para a legislação estadual, ante o número de questões e a forma com que a organizadora cobra legislação estadual em provas anteriores. Entendi que o terceiro passo, pela estratégia da prova, é estudar a parte de legislação ambiental, que é muito bem delineada no edital, e também é interessante estudar eleitoral, porque são muito poucos pontos para 3 questões. E também entendi que, passados verde, amarelo e vermelho, eu tenho que revisar, ou por sinopse, ou por resumos de minha confiança, ou pelo meu próprio material, civil, trabalho e, neste caso, penal. Processo tributário e processo do trabalho entraria na mesma estratégia de direito do trabalho. A parte de processo tributário é um pouco grande, é melhor saber primeiro eleitoral. Se você já tem a graça de conhecer processo tributário, muito bem, a sua chance de passar na primeira fase da PGE Santa Catarina é muito grande. De novo, se você juntar verde, amarelo, vermelho, você vai ter passado uma revisão por 77% da prova. O que está em preto fica por último. Se der tempo, você revisa por materiais de sua confiança, pelo seu próprio material, por resumos de pessoas que você confia ou por sinopses, livros comprados e, nesse caso, resumidos. Eu recomendo que você deixe civil, trabalho, penal, processo tributário e processo do trabalho apenas para uma revisão em última instância. Dividida a estratégia em 4 momentos, você abrange de forma lógica, racional e gradativa uma hipótese muito interessante de ir para a prova muito bem preparado. Verde, amarelo, vermelho e preto. É assim que eu faria. Na verdade, é assim que eu vou organizar o mentoring da escola que eu pretendo lançar na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro. E no mentoring eu vou estipular 60 metas para os alunos com os pontos dessas disciplinas graduados nessas cores, exatamente aquilo que eu imagino que possa ser cobrado na prova, seja pela análise das provas anteriores da FEPESE, seja pela classificação dos temas. Temas clássicos que sempre caem em concurso, temas próprios da Fazenda e temas do momento, aqueles sobre os quais recai uma maior discussão em termos de jurisprudência. Eu vou graduar a importância por essas cores e os pontos escolhidos serão também graduados em importância por essa classificação. Temas clássicos, próprios da Fazenda e temas do momento. O mentoring eu lanço no final do dia 1º de outubro, normalmente ali na parte da noite, entre 6 horas e 10 da noite. Se você se interessar, fica ligado nas redes sociais da escola e nas minhas redes sociais, especialmente o meu Instagram. Então, é isso. Análise do edital da PGE Santa Catarina, com análise de uma possível estratégia que pode te levar até o dia 2 de dezembro, com chances de enfrentar uma prova de forma digna e, quem sabe, estar entre os 150 aprovados que vão para a segunda fase. A prova da FEPESE não imagino que seja uma prova extremamente difícil. Com uma nota de corte relativamente alta, então, os detalhes nessa prova farão extrema diferença. Lembrando que a FEPESE tem o costume de cobrar lei seca, súmula / jurisprudência, lei local e, obviamente, questões doutrinárias, mas com incidência maior desses 3 formatos informados anteriormente. Lei, súmula / jurisprudência, lei local. Bom, essa foi a análise e a montagem de uma estratégia que pode te fazer chegar ao dia 2 de dezembro e enfrentar a prova de forma digna e, quem sabe, estar entre os 150 aprovados que vão para a segunda fase,
da PGE Santa Catarina. Como disse, edital muito bom, concurso muito bom, grande oportunidade de adentrar aos quadros da advocacia pública, nesse caso estadual, uma das PGEs mais importantes do país. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado pelo e-mail e pelo celular. Se você teve alguma dúvida sobre essa análise, ou se eu puder te ajudar de alguma outra forma, deixa aqui nos comentários do vídeo, eu vou ter muito prazer em te responder na medida do possível. Eu sou o Birajara Casado, essa é a EBEGE, eu vou ficando por aqui e aguardo todos nos nossos próximos vídeos.